Nosso entrevistado de hoje é o professor Ari Galvão. Ele é professor de Kung Fu, artes marciais, presidente da Federação Estadual... Federação Amazonense. Bom dia, professor Ari Galvão, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês pelo trabalho que fazem. Imagina. Excelente. Obrigado. Queria que o senhor explicasse pra gente, para as pessoas que estão ouvindo, como que surgiu a sua paixão pelo Kung Fu, como o senhor chegou a ser professor e quais são os benefícios das artes marciais. A história é longa, hein? Bem, deixa eu dizer para você o seguinte, a minha formação acadêmica, eu sou engenheiro civil, né? Então, legal, totalmente diferente. Eu comecei, na realidade, a praticar artes marciais aos 13 anos. Nossa. Né? Comecei com o judô, do judô eu passei pro karatê, treinei 2 estilos de karatê, karatê Shotokan e karatê Kyokushikai. E depois, vendo filmes do Bruce Lee, isso que como todo mundo, né? Influencia, né? Como todo mundo, eu abandonei o karatê e ingressei no Kung Fu. Aí comecei meu treinamento Kung Fu. Vai para 30 anos de treinamento. Nossa, uma vida. E cursando faculdade, família, né? Mas sempre com o sonho de, num determinado momento, quando eu pudesse, me dedicar integralmente ao Kung Fu, que é coisa que eu faço hoje, né? Em 2000, até uma coisa interessante, em 2000 eu tinha uma empresa, uma microempresa, tinha 45 funcionários na minha microempresa, e eu resolvi dar uma guinada na minha vida e fechei a empresa, larguei tudo. Do momento para outra. Para outra, e vou me dedicar ao Kung Fu. O Kung Fu do Estado estava morrendo, a gente estava praticamente desconhecido no resto do país. E eu fui um dos precursores na fundação da federação, da primeira federação. Auxiliei na fundação da primeira federação. E via que, apesar da potencialidade que a gente tinha no Estado, as pessoas que estavam aqui à frente do Kung Fu não estavam priorizando essa potencialidade, estavam mais envolvidas, como até hoje acontece. Muita gente faz a dedicação para 2, 3 coisas e termina não se dedicando à arte, né? Então a arte virou um sacerdócio para mim. Isso começou também com os meus filhos, né? Eu sou casado, separado, tenho 3 filhos. E os meus filhos, desde 5 anos, foram educados nesse caminho. E hoje eles também fazem parte do esporte. Eu tenho um filho que tem um trabalho extraordinário no jiu-jitsu. Ele é professor de jiu-jitsu, tem um trabalho muito legal no jiu-jitsu. E a base dele foi no Kung Fu. Que legal. O jiu-jitsu deriva do Kung Fu, porque todas as artes marciais têm algumas vertentes também, não é isso? Existe essa colocação, né, de que as artes marciais, na realidade, derivam do Kung Fu. Eu acredito que talvez não seja bem assim, né? Eu acredito que o Kung Fu, na realidade, ele copiou técnicas também da Índia, né? Aperfeiçoou na China, desenvolveu suas próprias técnicas. E os países que viviam ali na vizinhança da Ásia, né, como Japão, Coreia, foram lá, copiaram, fizeram o mesmo trabalho que os chineses fizeram, copiaram as técnicas, aperfeiçoaram e criaram suas próprias técnicas com suas metodologias, sistemas de treinamento diferentes, né? Então, o jiu-jitsu ele tem um, digamos assim, um ancestral, vamos colocar assim, né? Existe uma modalidade no Kung Fu que foi criada há muito tempo atrás chamada de Suai Jiao. Algumas pessoas conhecem com o nome de Suai Shao, né? Mas mandarim é Suai Jiao. E o Suai Jiao foi a primeira técnica criada na China para trabalhar com técnicas de arremesso e quebramento, né? Porque os chineses começaram a se defrontar com o povo mongol em lutas agarradas, e os mongóis eram muito fortes, né? Eram muito fortes nessas técnicas, os chineses começaram a apanhar, e aí começaram a criar técnicas que baseavam-se no treinamento com o touro. Isso mais ou menos em que ano? Rapaz, bota aí 4.000 anos, por aí. 4.000 anos. E daí surgiu alguém lá do Japão, foi lá na China, viu o jiu-jitsu, ou melhor, viu essas técnicas, né? Disse, vou levar lá pro Japão, vou aperfeiçoar e vou criar. E criou o jiu-jitsu, que é diferente do nosso jiu-jitsu. O jiu-jitsu japonês é totalmente diferente do jiu-jitsu brasileiro. Por isso que tem o Brazilian Jiu-Jitsu. Né? Exatamente. E
eu costumo dizer o seguinte: nós brasileiros, e especialmente nós amazonenses, nós somos, não vou falar o palavrão, mas a gente arrebenta mesmo, né? Onde a gente entra, a gente vai fazendo. É top, né? Vai fazendo, a gente vai criando o caboclo amazonense, não sei o que é, as misturas que ele tem. Mas quando ele se mete a besta, ele vai e faz mesmo, não tem brecha não. Acho que é um pouquinho do tambaqui, do jaraqui, que ele come no dia a dia, né? E lá fora, o pessoal às vezes chega a perguntar pra mim: você é chinês, você não sei o quê, você não sei o quê. Não, sou amazonense, pô. Né? 61 anos no Amazonas, graças a Deus. Inclusive agora eu tive que tirar umas certidões negativas, né, na polícia, todas as polícias, todos os tribunais, né? Eu quero me credenciar junto à Polícia Federal. E é tão legal, né? A gente, aos 61 anos de idade, puxa assim uma folha corrida de polícia e não tem nada, né? Tá tudo limpo, graças a Deus. Graças a Deus. E na sua visão, como estão os atletas? Você já disse que são legais, mas em termos de medalha, como é que está o estado do Amazonas? Rapaz, olha, eu comecei na realidade um trabalho no Amazonas em 2002. Em 2002 nós estávamos totalmente desconhecidos a nível nacional, porque os atletas que existiam, eles não competiam mais, né, em competições oficiais. Porque nas artes marciais, nas artes esportivas, tem dois tipos de competição. Tem a competição oficial e tem a competição não oficial. Para o povo que é leigo, ele não sabe qual é a diferença, né, porque tudo é competição. Pois é, então tem essas distinções. Isso, exato. Eu particularmente não sei distinguir qual as diferenças dentre as competições. Isso. Então eu comecei a me preocupar muito com essa questão da oficialidade. A nossa federação estava morta praticamente. Eu levantei a federação, que foi a primeira federação chamada de Federação de Kung Fu Wushu do Estado do Amazonas. Eu fui presidente 8 anos dessa federação, 9, 10, não estou lembrando bem. E aí nós começamos a ir para nível nacional competir. No primeiro ano que nós fomos para a competição, que foi em 2003, nós trouxemos uma medalha só. Né? E o atleta do Amazonas foi desclassificado porque nós estávamos trabalhando segundo o sistema da entidade que norteia o esporte no mundo, né? Que é a IWF, que é a International Wushu Federation, e o resto do país não estava adequado a isso e nem sabia como, o que é interessante, né? São Paulo, Rio, só o Amazonas estava. E nós chegamos lá para competir e o meu atleta, que era um atleta meu, foi desclassificado, que foi uma vergonha. Mas eu engoli, também eu estava chegando, não sabia das coisas, estava meio por fora de como eram as discussões. E voltamos para Manaus, por isso que o atleta parou de treinar por causa disso. Que coisa. Mas hoje a gente pode se colocar assim entre os... Não vou ser muito presunçoso e nem com conta de mentiroso. Vamos colocar assim o Amazonas entre os 7 melhores estados do país. Nós temos uma atleta que o ano passado, ela foi a única atleta na história do Amazonas, em toda a história do Amazonas, em Kung Fu, que já tem mais de 30 anos praticamente, representar o Brasil na China. Ela participou do campeonato, do festival internacional na China e ficou em 4º lugar no campeonato mundial. Ela competiu com chinesas, com alemães, com russas, com americanas. E ficou em 4º lugar. Em 4º lugar. E amazonense. E um detalhe dessa pequena história, tudo isso com recursos não governamentais. Né? Isso que é o complicado, né? Exatamente. Tantas formas aí das pessoas poderem ajudar os atletas, ajudar o esporte. O atleta amador, né? Com certeza. Olha, nós temos uma atleta em Manaus, essa menina treina comigo há 10 anos, ela começou a treinar com 7 anos. Ela é hexacampeã brasileira. Ela já foi convocada inúmeras vezes para treinar junto com a seleção brasileira. O ano passado ela foi convocada 3 vezes. Ela não foi nenhuma vez porque a gente não conseguiu recursos para ela ir. Né? A mãe já está assim, a mãe só não tirou a menina ainda, porque ela chega com a menina e diz assim: você quer treinar vôlei? Não. Quer treinar basquete? Não. Quer fazer balé? Não. O que você quer? Quero Kung Fu. E não quero outra coisa, é Kung Fu. Então ela é fissurada pelo Kung Fu e a gente está aí, né, nessa história lutando por ela para ver se a gente consegue. Ela já conseguiu algumas regalias, né? O ano retrasado ela foi aluna do Dom Bosco com bolsa. O ano passado ela foi aluna do La Salle com bolsa. Né? E pelo menos nessas questões de escola... São bons colégios, né? São bons colégios. La Salle. Mas a gente fica muito triste de ver que o Estado...
eu não vou dizer que é maldoso, é muito ignorante com relação à prática de esporte e a quem deve ajudar. Né? Eles ajudam pessoas que às vezes não têm potencialidade nenhuma. E nem merecem. Nem merecem. Às vezes querem ajudar já quem já está feito. Quem já está feito não precisa ser ajudado. Né? Tem que ajudar os atletas de base. Professor, no Kung Fu existe a luta em si e existe a demonstração. Isso. Que também você concorre a prêmios, né? Isso. Como é que é essa diferença? Olha, deixa eu falar uma coisa. Existem 2 tipos de... Na realidade, na minha academia, eu pratico 3 tipos de Kung Fu. Né? Eu pratico Kung Fu marcial, que é aquele Kung Fu que você aprende para defesa pessoal, onde não existe regras. Né? É bom colocar isso, as pessoas não entendem isso. Numa luta de Kung Fu marcial, vale tudo literalmente. Né? Desde meter dedo nos buracos mais inusitados que você possa imaginar, né? E até chutes também. Tudo. Vale tudo. Vale tudo. Esse é o marcial. A questão aí é a sobrevivência. Aí tem o Kung Fu Esporte. O Kung Fu Esporte já tem restrições, né? E tem o Kung Fu terapêutico. Ainda tem mais um outro Kung Fu, que é o Kung Fu espiritual, que é direcionado para as curas, para questões espirituais mesmo, né? E é uma coisa que eu estou desenvolvendo no estado desde o ano passado. Nas questões competitivas, nós temos o que nós chamamos de competições de taolus, rotinas, e temos as competições de lutas desportivas. Né? Nos taolus, você quando bota um rapaz, um garoto para treinar, eles vão competir fazendo rotinas como se fosse uma luta contra o inimigo invisível, onde os mínimos detalhes são observados. Base, posição de mão, olhar, se a pessoa completa o movimento corretamente. Então roupa, até se a pessoa está com um botão na roupa fora do lugar, é descontado pontos. Então isso é competição criteriosa, né? Muito criteriosa. E hoje não, o Brasil... Ele não luta com ninguém, ele mesmo. Só, né? Não, às vezes tem competições que nós chamamos de Toi Cha, que são combinação de luta entre 2 atletas mais combinados. Né? E tem o Sandá, que é a luta desportiva do Kung Fu, que vale soco, chute e quedas. Então você... Com luva, mas é contato pleno. Né? Você pode bater no cara em todo canto, só não no joelho, na genitália, no pescoço, né? E não pode bater nas costas, na coluna, coisa desse tipo. Queda você pode dar de qualquer jeito, entendeu? Então esse é o Sandá. Vale salientar uma coisa, hoje o Brasil, ele é ligado à Associação Chinesa de Wushu, na China, e o Brasil dos países da América do Sul, é o país mais avançado em Kung Fu. E está sendo cogitado pela Federação Internacional de Kung Fu para representar o país nessa toda essa região. Né? Ou seja, Peru, Bolívia, tudo vem para cá. Né? E a gente vai nortear todos os conhecimentos nessa área. Né? Nós temos recebido da China, através da Associação Chinesa de Kung Fu, auxílios como tatames, áreas de luta, técnicos chineses que estão vindo para o Brasil. Eles estão levando brasileiros para treinar na China. Isso é importante, intercâmbio, né? Intercâmbio, porque é uma coisa que há de observar. Algumas pessoas, quando me conhecem e sabem da minha vida, olham para esse cara é doido, né? Completamente maluco. Né? Eu recebo tudo que você possa imaginar e mais alguma coisa. Por quê? Porque eu deixei uma profissão que tem uma certa rentabilidade profissional, né? Sou engenheiro formado pela Universidade do Amazonas, fui um dos primeiros a ser formado, eu tenho mais de 30 anos de formação na área de engenharia, trabalhei muito tempo na área de engenharia, né? Tenho conhecimento na área de informática também, tenho formação, e larguei tudo por causa do Kung Fu. Por quê? Porque para mim, no momento em que a gente conseguir fazer com que a população amazonense entenda a importância que o Kung Fu tem para o Estado, para o cidadão, a gente vai conseguir muitas coisas, não só em termos de educação, mas de saúde e lazer. Né? Nós vivemos num país com 300 milhões de habitantes, vamos colocar 300, né? Sim. 300 milhões de habitantes, com problemas seríssimos de educação, de polícia, de tudo. Saúde, tudo. Saúde, tudo. Na China é 1 bilhão e 600 milhões e eles conseguem organizar e nortear tudo. Graças a quê? Kung Fu. Né?
Lá as crianças, quando estão com a faixa de 5 anos de idade, 6 anos, eles têm nas escolas Kung Fu, eles não têm outra coisa, né? Para quem não sabe, o futebol foi inventado por quem? Ingleses. Errado. Não foi pelos ingleses. Não, futebol não foi inventado pelos ingleses. Futebol foi inventado pelos chineses. Os ingleses foram lá, viram aquela bola lá que os chineses usavam, que eram as bolas de borracha assim, né? E começaram a usar essas bolas lá, mas os chineses não estavam nem aí para a bola. A questão deles era sobrevivência. Era aprender algo que desse a eles o suporte para combater os inimigos, que eles tinham invasões constantes. Então o Kung Fu se tornou uma necessidade. E aí, quer dizer, lá tem futebol, mas agora que estão importando o Brasil. Ou seja, os valores chineses, né, são totalmente diferentes dos nossos valores. Lá a preocupação deles é preventiva, a nossa não. A nossa só chega quando o cara está morrendo, morreu, tchau, pronto, resolve o problema. Então a minha preocupação aqui no nosso estado é isso, é desenvolver esse trabalho. Professor Ari, o que o senhor acha que o Kung Fu traz de especial na vida dos praticantes? Além da defesa. Rapaz. Assim, a gente vê que os atletas que treinam jiu-jitsu, judô, seja qual arte marcial for, são pessoas educadas, respeitam, né? Respeitam a família em casa. Então o senhor acha que esse é a grande sacada da arte marcial para o ser humano? Olha, da arte marcial em geral, sim. Para o Kung Fu não é só isso. Entendeu? O Kung Fu vai além. Tem muito mais. Eu acho que vocês só teriam a dimensão do que eu estou falando, por exemplo, o cara está puxando sardinha para a brasa dele. Se vocês conhecessem alguns dos meus alunos, né? Eu, ano passado, eu fiz um trabalho pela primeira vez, um trabalho voluntário no Centro de Convivência da Família Madalena Dal. Fiz um trabalho lá de 6 meses com 60 pessoas de Taixichuan. Isso rendeu uma reportagem na TV Amazonas, né, que foi veiculada. E as pessoas falavam, eu cheguei aqui com doença tal, estou melhor, estou me curando. Autoestima, eu não podia fazer isso, agora eu posso fazer aquilo. Eu tenho um aluno que ele olha para mim assim, ele tem 57 anos de idade. Né? Eu fui fazer uma demonstração num centro de convivência, num espaço desse da Herbalife, e ele era um dos que estava lá, isso há 4 anos atrás. E aí, quando eu terminei de fazer a demonstração, ele virou para mim, chegou próximo para mim e disse assim: mestre, eu posso treinar isso aí? Eu olhei para ele e disse: qual é o teu problema? Se eu estou velho, eu digo, velho é o passado. Quantos anos você acha que eu tenho? Na época eu tinha 57, ele tinha 53, eu estou com 61. Aí eu disse: olha, se eu posso, por que você não pode? Ele disse: mestre, mas o senhor está nisso há muito tempo, conversa fiada. Né? Eu digo, tu está dando uma desculpa, mas se você quiser, você faz. Passaram-se 3 meses, ele chegou na minha academia, começou a treinar comigo. Ele, quando começou a treinar comigo, ele estava com problema de diabetes, início, ele estava com problema de pressão, ele estava com problema de síndrome de pânico, estava com uma série de problemas. Nossa. Hoje, ele treina junto com os garotos de 20 anos, 22 anos e faz bonito. E faz bonito. 57 anos. Ontem ele estava treinando, ele estava com uma costela meio ruim, né? Porque ele tinha caído de uma rede. Eu vem cá, emiti lá e tal, arrumei e vai treinar. E ele foi treinar. Então, sintoma nenhum. Sem sintoma nenhum. Então, quer dizer, essas questões que o Kung Fu traz, além da autoestima, melhora de equilíbrio, melhora do sistema cardiovascular, melhora do sistema respiratório. Eu acho que a coisa mais importante na vida do ser humano é a autoestima. Sim. Né? Não tem nada mais importante do que isso. O resto Cura é conversa mais do que fiada. qualquer remédio. Qualquer remédio. Se o cara tá liso como eu, mas está com a autoestima alta... Como nós. Somos todos aqui. Não tem mundo que derrube ele. Não é verdade? Aqui nunca a gente fica por baixo. Se o cara tá liso, mas tem autoestima elevada, ninguém te derruba. Se o cara tem muito dinheiro e tem autoestima baixa, ele tá ferrado. Tá fadado ao fracasso. Vai morrer, não tem brecha. Eu conheci um cidadão rico, muito rico em Manaus, que o ano passado ele morreu em cima de uma cama com câncer, com 60 anos. E era rico, dono da metade da cidade ali no centro. Não adiantou nada o dinheiro dele. Foi pro buraco.
Por quê? Porque a questão saúde estava deixando a desejar. Professor, o senhor é daqueles instrutores rigorosos que dá aquela pancadinha com a vareta? Não. Isso não existe, Não. Isso é um mito, é uma lenda? Não, ainda isso tem... existe. Até hoje na China o negócio arregaça mesmo, né? Tem uma varetinha e dá uma pancada para corrigir. A varetinha é uma... Eu estava vendo uma entrevista do Jack Chan. Sim, Você conhece que é Jack Chan, sim, né? o ator, né? É. E também do Sammo Hung. Sammo Hung, vocês viram aquele filme que tá... O Sammo pessoal tá Hung eu não bombando? conheço. Sammo Hung é aquele cara que faz aqueles filmes do Grande Mestre, do 21, agora do Bruce Lee, que tava rodando por aí. O Grande Mestre 1 e 2. Sim. O Sammo Hung é o gordo, é o forte. Sim. Esse é o Sammo Hung. E o Sammo Hung contando, porque tanto ele quanto o Jack Chan tiveram formação no Kung Fu dentro do teatro. Dentro do Teatro para serem artistas de cinema. Eles não são lutadores, então? Não, eles são excelentes lutadores. Mas eles não tiveram formação dentro de templos, de academias, não, foram dentro de teatro, né? Na China tem isso. E eles contando a experiência deles. Então, como era a experiência deles? Ele ia treinar, o mestre mandava ele fazer o negócio, eu tenho fotos disso também. E eles não faziam. Aí o que o mestre fazia? Mandava eles ficarem deitados em posição de flexão. Sim. Tirava a calça dos meninos, botava os meninos sem calça, fazendo flexão e com uma vareta dando na bunda do menino até o menino fazer o negócio direito. Que coisa, então lá na China... Aprenderam rápido. Aqui não, né? Na minha academia, a metodologia que eu aplico é a seguinte, né? Isso minhas tem palmada crianças também sabem. lá? Não, palmada não tem não. Mas a metodologia que eu aplico é a seguinte... Eu primeiro converso, ele está errando, está brincando, eu chamo a atenção, converso. Não deu resultado na primeira etapa, na segunda etapa, eu já vou para o presente. Eu digo para isso que é presente. Então, o que é presente? O menino começa a fazer a coisa errada, aí eu boto ele para fazer canguru, boto ele para fazer flexão, boto ele... Isso não é só menino não, tem meio adulto que faz isso. Aí boto ele para subir escada, minha academia lá tem uma escada que tem 3 lances. Então o cara vai subir agachado, não é subir normal, agachado. Aí a perna seria uma punição, né? É uma punição. É um presente, mas no final termina sendo um presente, porque o cara se fortalece. Sim. Quando o moleque tá muito danado, né? Que tem menino que é capeta mesmo, né? O diabo em figura. Então o que faz? Porque tem pai que tira o menino de casa para jogar na academia, acha que o professor tem que ser mãe. É verdade. Né? Então eu pego o moleque e boto ele sentado assistindo a aula todinha. Não sai daí, fica aí. E quando não dá resultado nisso, eu boto ele de joelho. É a última etapa. E aí quando eu vejo que não tem resultado, eu chamo os pais e entrego. Tá aqui, leva teu filho porque comigo não funciona mais, não tem jeito. Estava falando ainda há pouco sobre artistas de cinema. O Steven Seagal também ele é um amante do Kung Fu, né? O Steve Seagal, ele na realidade, a formação dele não é chinesa, é japonesa, né? Ou é coreano, estou bem certo, mas ele ultimamente ele se formou em Tai Chi Chuan, que é Kung Fu, né? Se tornou mestre Tai Chi, porque a arte dele veio do Tai Chi. Mas ele... Na realidade, eu vou dizer uma coisa bem honesta para vocês, sem querer ofender ninguém, né? A gente sabe disso. Todo mundo adora Kung Fu. Por quê? Porque todo mundo começa a ver Kung Fu criança. Você tá lá nos desenhos animados, é Kung Fu, né? Tem um ou outro de karatê, jiu-jitsu a gente nem vê, né, e tal. Então é Kung Fu. Então as crianças crescem vendo Kung Fu. Quando chegam adultas, aí começam a mudar as direções, porque começa a escolher aquilo de acordo com as suas capacidades e os seus gostos, né, que mudam. E aí começam também a ver suas prioridades, aquelas coisas. Olha, meus filhos começaram, todos eles, eu tenho 3 filhos, todos treinaram Kung Fu comigo, né? Até os 12 anos, mais ou menos, né? Mas depois aí o meu filho esse que tem esse trabalho muito bom, que é o Melquisedeque Galvão, ele foi pro Karatê, treinou o Kyokushin, né? Depois ele foi pro judô, e do judô ele foi pro jiu-jitsu e ama o jiu-jitsu, é doido pelo jiu-jitsu e tá querendo me fazer treinar jiu-jitsu. Eu já tô treinando jiu-jitsu com ele, né? Entendeu? Virei aluno dele. Mas eu acho que o mais importante de toda essa história é o que eu digo sempre: não é a arte que faz a diferença,
Quem faz a diferença é o indivíduo que aprende a arte. Entendeu? Então, toda a arte ela é criada com um bojo. É da educação, é da autoestima, é melhoria, disciplina, respeito, né? Então, a arte é isso. Não importa se é Kung Fu, se é Karatê, se é Judô, se é Jiu-Jitsu, se é Capoeira, não interessa. O que interessa é aquela pessoa que está à frente levando o ensinamento e o que ele vai dar de respaldo para aquela pessoa no futuro. Uma coisa eu digo para vocês, do fundo do meu coração e com a cabeça bem legal para dizer isso. Eu fico... o maior presente que eu tenho hoje é ver que todos os meus alunos, sem exceção, os que estão comigo e os que já foram, estão muito bem na vida. Estão bem empregados, estão estudando, estão trabalhando, já tem gente casada, tem gente que eu encontro na rua. Oi, mestre, não sei o que e tal, vou levar meu filho lá. Legal. Então, acho que isso é a coisa mais importante. Passou de geração. Isso é mais importante. Onde fica a sua academia, mestre? Olha, a minha academia fica ali na entrada da Aparecida, em frente à Igreja Deus é Amor, na rua Alexandre Amorim. Bem, entrou na Aparecida, ali próximo ao Colégio Militar. Entrou do lado... De quem entra, do lado esquerdo. Como é o nome da academia? É Associação Ari Galvão. Associação Ari Galvão. Outra coisa que eu fui peitudo também para colocar o nome. E o telefone? 9199-5375. 9199-5375. Quem quiser se inscrever pode passar lá ou então entrar em contato. Tem site? Olha, nós temos vários. Nós temos o blog principal da associação, que é o Bruce Lee, Bruce Lee. Traço mal. Bruce Lee traço mal, M-A-O. Bruce Lee traço mal. .blogspot.com. Detalhe, esse site está sendo visto em mais de 20 países. Nossa. Só está aberto para o mundo. Está aberto. Eu estou criando uma escola virtual para dar assessoria aos meus alunos, e também as pessoas que quiserem. Sensacional. Isso a gente está fazendo esse trabalho. Agora eu queria falar uma coisa para vocês, que eu gostaria que vocês me ajudassem nisso. Eu tenho visto muitas pessoas que me procuram com problemas de saúde, Tai Chi Chuan. O ano passado, como eu disse para vocês, eu comecei um trabalho muito forte, Tai Chi Chuan, voluntário, sem cobrar nada, absolutamente nada, E o trabalho foi muito gratificante. Eu estou indo para dar aula agora lá no Centro de Convivência Padre Pedro Vinola, lá na Cidade Nova. Cidade Nova. E a gente vai aceitar as pessoas lá, não precisa pagar nada, treinam, vai ser gratuito. Tai Chi Chuan é aquela arte lenta. Lenta, isso. Quais são os dias? Vai ser só dia de sexta-feira. Todas as sextas? Todas as sextas, a partir de 9 ao meio-dia. De 9 ao meio-dia. Serão 3 horas de aula. Emagrece? Emagrece, fortalece, você nem imagina. É bom, o Tai Chi Chuan é muito bom, é sério. Professor, nós estamos vivendo uma ascensão do MMA, O que o senhor acha a respeito? Aquela luta, o senhor acha que nós estamos voltando ao Império Romano, onde tinha os gladiadores? Olha, eu vou dizer uma coisa, bem honesto. O que o senhor acha? Assim, isso, seja eu, bem honesto. eu acho que o MMA é uma excelente proposta para as pessoas. Aliás, o precursor do MMA foi Bruce Lee, Bruce Lee que criou isso aí. Depois vieram os Gracie e tal, mas o Bruce Lee foi o cara que iniciou. Eu só acho que com essa ansiedade de se ganhar dinheiro que o MMA está propiciando, estão esquecendo alguns requisitos com relação à segurança. Então, às vezes os atletas, eu percebo nas lutas que eu vejo, atletas que entram na luta tão preocupados em ganhar dinheiro, em ganhar notoriedade, em aparecer, bolsa, que esquecem da sua segurança pessoal, Eu aprendi praticando arte marcial que a coisa mais importante é a sua segurança pessoal, Então a gente vê atletas, por exemplo, fraturas. Essa fratura do Anderson Silva não foi de graça, não foi gratuito, Essa fratura aconteceu por quê? Porque ele chutou errado e estava despreparado. Não teve o cuidado pessoal. Não teve o cuidado necessário para isso. Porque não se consegue... Você acha que foi ele que chutou errado ele chutou ou errado. o Edman que os fez dois. a defesa? O próprio cara Anderson fez a Silva, defesa. ele admitiu que...
O cara fez a defesa. E, aliás, eu quero falar uma coisa pra vocês, tá? Que eu vou falar aqui e vai chocar algumas pessoas. Aquela defesa que ele fez é do Kung Fu. De levantar o joelho. Levantar o joelho. É de um estilo chamado 21. No 21 tem aqueles bloqueios com o joelho pra dentro de chutes laterais. Então, eu acho que o cara não treinou aquilo, 21, mas alguém deve ter ensinado alguma coisa pra ele, porque viu a luta do Anderson Silva. Estudou, né? Estudou. Então, há um detalhe. Às vezes o cara chega a um ponto e continua lutando do mesmo jeito. Ele não entende que as pessoas estão estudando ele. Né? Mudar, né? Então, outra coisa também que eu acho que houve com relação ao Anderson Silva foi o estresse físico, porque ele tinha treinado muito, ele devia já estar com a perna machucada um pouquinho, né? Por dentro, no osso, ele não sabia. E aí ele foi pra luta e aconteceu aquela fatalidade. Toda aquela pressão que ele tinha que ganhar, como o senhor falou. Exato, por quê? Porque fez outra besteira. Às vezes as pessoas vendem a dignidade delas por qualquer coisa. Dignidade não tem preço. É verdade. Né? Ele não era para ter perdido. Se eu fosse ele, o cara chegasse e me olha, você tem que perder aqui para ganhar ali na frente. Eu não vou perder não, bota outro. Ele perdeu aquela luta por brincadeira, né? Deu uma de gaiato, se ferrou. E o cara é bom mesmo, não tem brecha. Eu não venho dizer que o cara é azarão, porque o cara é bom. Tem o mérito dele. O cara é muito bom. E vai ser difícil o Anderson voltar a ganhar dele. Eu gosto muito do Anderson Silva, sou fã dele. Existe um atleta de Kung Fu, que é o braço direito do Anderson Silva hoje, em treinamentos. Chama-se Roberto Neves. É um cara bom pra caramba, que é do Kung Fu. Mas você tem que ser coerente, entendeu? Eu acho que o Anderson Silva já deu o que tinha que dar. Ele tinha que dar uma de Pelé, sair por cima, né? Agora vai ser difícil ele voltar, né? E eu sou totalmente a favor do MMA. MMA seguro. MMA seguro. Botando atletas que realmente estejam condicionados, atletas que estejam preparados psicologicamente, atletas que entendam que perder faz parte da vida de atleta. Tem que estar preparado tem que estar preparado para a derrota, não só para ganhar. Porque a gente tem visto aí muitas pessoas com problemas sérios por causa de MMA, né? Gente que está paralítico, gente que quebrou isso, gente que quebrou aquilo, gente que morreu. Pô, se chega nesse ponto, deixa de ser esporte. Qual é a finalidade principal do esporte? Preservar a vida e não acabar com a vida de ninguém. Verdade. Né? Isso é esporte. Então, você está praticando algo que vai te prejudicar fisicamente, integridade. A minha escola tem 11 anos de existência. Eu não tenho um atleta quebrado. Não tenho um atleta, meus atletas lutam. Os campeões amazonenses são meus atletas. São atletas que lutam. Campeões amazonenses, eu tenho um atleta que foi 2 vezes já terceiro colocado no Campeonato Nacional de Kung Fu. E o Campeonato Nacional de Kung Fu, se vocês tiverem de oportunidade de ver, é assim, Sandá. Fica 3 ambulâncias lá na frente esperando. Luta, nego no chão, desmaiado, nego saindo de ambulância, porque é contato pleno, entendeu? Mas graças a Deus, até hoje, graças a Deus, né, eu não tenho nenhum atleta com problemas sérios de saúde. Graças a Deus. Estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. No final a gente sempre vamos deixar o profissional do lado, vamos deixar o professor de Kung Fu de lado. Vamos conversar agora com Ari Galvão. O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies, seus gostos? O que o senhor gosta de comer? Prato predileto, professor Ari. Rapaz, uma caldeirada de tambaqui. Caldeirada de tambaqui de novo. Tá sendo Acho que eu vou comer o tambaqui hoje. Tambaqui, jaraqui. Eu não Peixe, gosto, né? Olha, o único que eu gosto é o pacu. Sensacional. Qual é o seu hobby predileto? Kung Fu. O senhor vive intensamente no Kung Fu, né? Agora, eu tenho outra coisa que eu gosto muito, né? São 2 outras coisas que eu gosto muito. É cinema e motocicleta, né? Adoro motocicleta. Qual é o filme preferido? Cara, tudo que tem porrada da boa qualidade. Então o senhor gosta do Van Damme? Não gosto muito do Van Damme, não, pra ser honesto. Já passou. A fase dele, né? Olha, tem um ator agora que está em evidência que eu tô namorando o cara e gosto mais dele. Entendeu? É o Donnie Yen. Donnie Yen. É aquele cara que fez o Grande Mestre, né? Aquele cara. Sim, muito bom o Grande Mestre. O Donnie Yen. E, inclusive, ontem eu estava assistindo um filme dele chamado Flashpoint. É um filme antigo já, muito bom de porrada.
E no trailer dele, ele tem mais ou menos o pensamento, porque ele também era um fãzaço do Bruce Lee, né? Ele se declara fã do Bruce Lee, ele é produtor. E nesse Flashpoint, no final do filme, no trailer dele, tem lá mestres de jiu-jitsu treinando ele, né? Mestres de outras coisas, ele treinando com os caras. Então eu sou partidário do seguinte: eu sou partidário de que o MMA é o caminho das artes marciais, né? Algumas pessoas do Kung Fu me odiar pelo que eu estou falando, mas eu já falo isso quase que abertamente, né, para todo mundo. Eu acho que o caminho é esse. Você tem que aprender de tudo um pouco, se aperfeiçoar para o nosso cotidiano. Não é para MMA, não. Para a vida. Para a vida, porque hoje a nossa cidade está muito violenta, as pessoas estão brigando por nada, e às vezes quer brigar e não sabe nem brigar, não sabe nem por onde começar. É verdade. Quando de férias, onde que o Ari Galvão gosta de ir? Camarada, você fez uma pergunta difícil, porque eu não tiro férias, né? Eu gostaria muito, eu tô pleiteando fazer aquilo que a minha aluna fez o ano passado. Eu tô querendo no final do ano ir pra China. Pra China? Eu tô querendo ver se eu passo lá pelo menos 15 dias. O senhor arranha alguma palavra em chinês? Pouquíssimo, né? Mas eu tô em inglês também, né? O inglês dá pra... inglês. É uma língua universal, né? Então, mas o chinês a gente arranha, mas eu não... Eu tô estudando, né? Porque chinês é muito difícil. Nossa, é mais difícil. É muito difícil. Dialeto difícil. Professor, livro. Qual livro o senhor indicaria? Dissesse para um amigo assim, olha, você tem que ler esse livro. Qual seria? Camarada, agora você me pegou, porque eu leio tanta coisa, mas tudo é ligado à arte marcial. Olha, um livro que eu li e que eu gostei bastante, Matrix. Matrix. Mas a ideia é interessante. Eu gosto muito de ler livros de aventura, por exemplo, o livro que fala sobre a história do Facebook, eu li também esse ano que passou, né, o surgimento do Facebook. Eu li o livro do samurai Musashi, um negócio assim, um cara que foi extraordinário E o no livro Japão. A Arte da Guerra, o senhor? Já faz parte da minha cabeceira. Interessante. Né? Eu leio constantemente. São lições que você traz daquela época e utiliza no seu dia a dia, né? No teu dia a dia. Aquilo ali para mim é como se fosse um livro que eu leio quase toda semana, é a Bíblia. A Bíblia, né? Só que não é livro, né? Se você ver aqui no meu celular tem a Bíblia. Certo. Então eu à noite, quando vou dormir, eu abro meu celular, ou pego o tablet que eu tenho, aí dou uma lida. Por exemplo, eu tô lendo um livro agora que é extraordinário, que é A Vida de Jesus. Né? Eu começo esquecendo. Esse livro, porque é coisa ligada à religião, né? Então esse livro ele é extraordinário porque ele fala especificamente de Jesus. A vida de Jesus. O que Jesus fez? Não é uma Bíblia. É um livro que foi escrito e tem na internet gratuitamente. Né? Você procura lá, A Vida de Jesus. É o livro que eu tô na minha cabeceira. E é muita coisa, porque eu saio lendo assim, várias coisas ao mesmo tempo, né? E às vezes ligada à arte, Kung Fu também. Certo. Esporte, além do Kung Fu. O senhor gosta de futebol? Só pra ver, futebol... O senhor torce por que time? Rapaz, eu sou meio traíra, né? Porque... Traíra como assim? Olha, no Amazonas eu sou nacional. Nacional, sim. No Amazonas eu sou nacional, sempre fui. Leão da Vila. Leão da Vila. Em São Paulo eu sou Santos. Eu não tenho um time. No Rio eu sou Flamengo. Tá certo. Entendeu? Olha, o Daniel Lobinho já ficou meio de banda ali, que ele é vascaíno. Em Minas eu sou atlético, sou atleticano. Né? E assim vai. No Pará eu sou lusa. Então não tenho assim, meu coração, né? É dividido, entendeu? Não é um time especificamente, né? Eu gosto muito, muito, muito do Flamengo. Que bom. Mas eu não brigo por ninguém com isso. Que bom, né, Lobinho? Vamos chegando aqui ao final dessa entrevista sensacional com esse simpaticíssimo Ari Galvão, professor de Kung Fu e também proprietário da academia. A Associação de Kung Fu. Associação de Kung Fu Ari Galvão, que fica ali na Aparecida.
É Epaminondas ali, né? Isso. Ali na Epaminondas o telefone é 9199-5375. 9199-5375. Com certeza, pode passar lá nessa academia, você vai ser super bem atendido, vai mudar a sua vida, né, Emir? Exatamente, é isso que propõe o Kung Fu, mudar a vida. Professor, tentar. Muito obrigado pela sua presença aqui. E o espaço aqui da Rádio em Tempo, do Grupo Raman Neves, está à sua disposição para o que o senhor precisar.